todo discípulo de Jesus sabe, é que Jesus foi crucificado, não é? Jesus foi crucificado. Ele era um jovem, ele tinha 33 anos de idade. Certamente ele era um jovem muito forte. Jesus era um operário. Ele trabalhava numa marcenaria. O pai de Jesus, José, tinha uma marcenaria, trabalhava com madeira. E naquela época não tinha serra elétrica, não tinha, era tudo no braço mesmo, para serrar, fazer tábua, era tudo no braço. E Jesus deve ter trabalhado desde muito pequeno naquela marcenaria. Então ele foi se tornando um homem forte. Quem faz muita força, né, durante a vida, acaba sendo uma pessoa musculosa, com muita força. Então, certamente Jesus era assim, um homem bonito, um homem simpático e um homem muito forte. E, humanamente falando, foi por isso que ele aguentou aquela noite toda de sofrimento. Ele foi preso na quinta-feira à noite, quinta-feira à noite. Ele foi preso lá num lugar ali de Jerusalém chamado Monte das Oliveiras. Era um lugar onde tinha muitas oliveiras. A oliveira é que produz as azeitonas, e das azeitonas vem o azeite de oliva. Então ele foi preso ali, naquele lugar. Isso era quinta-feira à noite. Eles tinham acabado de comer a Páscoa. Jesus era um judeu, e o judeu tem a festa da Páscoa. A festa da Páscoa começou lá no Egito, quando o povo estava no Egito. Aquelas 10 pragas, você já leu no livro de Êxodo, as 10 pragas, para que Faraó deixasse o povo sair. O Faraó não deixava, até que veio a última praga. A última praga era a morte dos primogênitos. Então Deus disse que em todas as casas onde não houvesse o sangue da ovelha, porque Deus explicou para Moisés que cada israelita devia matar uma ovelha, pegar uma parte do sangue e colocar nos umbrais das portas. E Deus disse que na casa onde houvesse o sangue, ali o anjo da morte não ia passar naquela noite, ninguém ia morrer. Mas onde não houvesse sangue, então o primogênito ia morrer. E de fato foi assim. Eles mataram uma ovelha e passaram o sangue naquela noite, comeram aquela ovelha. Ali nasceu a Páscoa. E dali para frente o judeu, todos os anos, naquele dia, naquele mês, matava a ovelha. E então, agora era exatamente essa festividade da Páscoa, quando Jesus em Jerusalém falou para os discípulos se prepararem. Era um jantar que era feito à noite, jantar da Páscoa. Então ele comeu a Páscoa, comeu o cordeiro, os discípulos, tinha pão, tinha ervas amargas, etc. E ali ele deu muitas instruções para eles. E quando terminaram, eles foram para esse lugar chamado Monte das Oliveiras. E foi lá que ele foi preso. E aquela noite de quinta para sexta, Jesus ficou preso. Ele foi torturado aquela noite, foi uma noite terrível.
E na sexta-feira de manhã ele foi levado para o governo romano. E o governador era Pilatos. Ele foi levado para ele ser julgado por Pilatos. E então ali ele foi condenado à morte. Era uma manhã, era manhã de sexta-feira, ele foi condenado à morte. E quem era condenado à morte pelos romanos era morto na cruz. Essa era a maneira de matar o criminoso. Então Jesus foi condenado à morte, ele teria que ir para a cruz. Então, eu estou aqui com o Evangelho de Lucas aberto. Você está com a Bíblia aí? Evangelho de Lucas, capítulo 22, 23, conta essa história que eu estou falando rapidamente para vocês. Capítulo 22, 23. Então, no capítulo 23, no capítulo 23, no versículo 32, diz assim: dois outros homens. Então esse é o capítulo 23 de Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então tinha dois homens presos, criminosos, que tinham sido também condenados à morte, iam ser crucificados. E como Jesus também foi condenado, só que os dois já estavam esperando o dia de morrer. Naquela manhã Jesus foi condenado e eles aproveitaram e trouxeram os dois outros que já estavam condenados para serem condenados, para serem mortos também. Então esses dois criminosos estavam lá, naquele lugar para serem mortos. E então diz assim no versículo 33: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a gente não sabe exatamente que hora era. Pode que isso tenha sido umas 10 horas da manhã, por aí, que então Jesus foi pregado naquela cruz, e os dois criminosos também. E aí diz aqui o texto, versículo 44, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Então Jesus já estava crucificado, talvez ele foi crucificado ali pelas 10 da manhã, por aí, e ao meio-dia então veio uma escuridão sobre toda a terra. E então eles continuaram ali na cruz. Essa escuridão foi até as 3 horas da tarde. Depois das 3 horas da tarde, aqueles dois homens já estavam mortos. Jesus ainda estava vivo. E então a Bíblia diz que chegou o momento que Jesus entregou o Espírito. Ele deu uma última palavra na cruz. Ele disse assim: está consumado, e entregou o Espírito. E a gente então aprende que a morte não conseguiu matar Jesus. Ele não conseguia morrer, a morte não conseguia, né?
Jesus era o homem perfeito, e a morte não conseguia matá-lo. Então, foi Jesus que rendeu o Espírito. Então foi ele que se entregou para morrer. E aí, ele morreu. E então, passado mais algum tempo, eles tiraram os 3 corpos da cruz, e vieram 2 homens ricos de Jerusalém para sepultar Jesus. Um desses homens, chamado Nicodemos, tinha feito um túmulo. Naquela época as pessoas ricas faziam um túmulo na rocha, tipo numa casinha assim, cavado na rocha. Era um ambiente assim, mas era na rocha, que cabia algumas pessoas lá dentro. Eu já estive nesse lugar lá em Jerusalém, entrei lá dentro, e é um lugar que hoje está aberto para visita lá em Jerusalém. E então aquele homem rico chamado Nicodemos emprestou o túmulo para Jesus ser sepultado. E eles compraram os panos, os lençóis, envolveram o corpo de Jesus, e então levaram Jesus para esse túmulo. E a porta desse túmulo era uma pedra grande, pesada. Precisavam vários homens para encostar a pedra. Então era uma pedra talhada que, encostada do lado de fora, ela virava a porta do túmulo. Então eles colocaram Jesus lá. Os homens moveram aquela pedra para fechar o túmulo. Isso então era sexta-feira à tardezinha. Jesus foi sepultado. E a Bíblia diz que Jesus foi ao inferno. Ele desceu ao Hades, ele foi ao inferno. E mais tarde, Jesus falando disso, ele disse: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. E eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Então foi a saída dele ao inferno, que foi nesse período que o corpo dele estava lá na sepultura. Então o corpo dele ficou da sexta-feira à tarde na sepultura, o sábado todo. E então aconteceu o seguinte: na manhã de domingo, na Bíblia fala o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. A gente acha que o primeiro dia da semana é segunda-feira, mas não, a semana começa no domingo, né? E termina no sábado. Então, na manhã de domingo, veja aí se você está com a Bíblia, versículo 1, Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, que é domingo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Lembra que eu falei? A pedra era a porta do sepulcro. Precisava vários. Bom, não dá, pode ser. A pedra era a porta do sepulcro. Precisava vários homens para remover. Então aquelas mulheres, era assim, deixa eu falar para vocês. Todo aquele povo era judeu. Jesus era judeu. Todos os apóstolos eram judeus, as mulheres todas judias. E tinha uma lei que no sábado o judeu não podia fazer nada, nem fazer caminhadas, ele não podia fazer nada. Então foi por isso que elas esperaram a manhã do domingo, porque no sábado elas não podiam fazer. Mas agora no domingo bem cedo, elas foram pensando: quem que vai remover a porta?
Quem que vai remover a pedra para a gente entrar? Mas quando elas chegaram, lá perto elas viram que a pedra estava removida e que o sepulcro estava aberto. Então aqui o texto bíblico diz que elas entraram, a porta estava aberta, elas entraram, mas elas entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. O corpo dele não estava lá. Lembra que elas levaram os perfumes, as coisas para embalsamar o corpo de Jesus. Mas então elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Você está me acompanhando a história? Ninguém está me acompanhando? Está conseguindo me acompanhar? Você está? Está conseguindo entender a história que eu estou contando? Eu estou contando uma história para vocês. Nossa, está bonita essa história. A história da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Uma história linda, essa história. Eu estou tentando recontar a história para você. Então, elas entraram, viram que o corpo não estava lá, elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Ué, o corpo dele não está aqui. O que aconteceu? Será que alguém pegou o corpo dele daqui? Então, olha, no versículo 4 diz assim: de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Onde é que elas estavam mesmo? Onde que elas estavam? Ninguém sabe. Hein? Elas estavam dentro do túmulo, né? Só porque não é um túmulo na terra, é um túmulo na rocha. Então elas estavam dentro do túmulo, e de repente apareceram 2 homens. E aqui o texto diz que a roupa deles brilhava como o sol. E aí o texto diz que elas abaixaram a cabeça, cheios de temor. Quem que você acha que eram aqueles 2 homens? Será que eram homens mesmo? Anjos. Eram 2 anjos. Estavam ali. Então, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então falam glória a Deus para ficar mais. Aquelas mulheres foram as primeiras a saber. Elas não sabiam, elas estão indo lá para passar daqueles produtos no corpo de Jesus. Então foram as primeiras a saber, os anjos falando: ele não está aqui, ele ressuscitou. O que você ia sentir se você estivesse ali com elas? Não sei, né? Talvez cair de joelho, ficar gritando: glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou. E elas então saíram dali e foram lá onde os apóstolos estavam reunidos,
porque Jesus foi sepultado na sexta-feira, eles eram judeus, não podiam viajar no sábado, então eles ficaram, certamente eles não dormiram aquela noite, de sexta para sábado. Imagina tudo o que tinha acontecido com eles, né? Se eles iam ter sono. Além disso, eles estavam muito assustados. E a Bíblia diz que eles estavam naquela casa com as portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. E de repente aquelas mulheres entraram gritando naquela casa. Deve ter entrado gritando: Pedro, Tiago, João, nós fomos lá no sepulcro, não achamos o corpo de Jesus, mas vieram 2 anjos e disseram para nós que Jesus ressuscitou. E aí a Bíblia diz que eles estavam tão apavorados que eles não acreditaram nas mulheres. Pensaram: não, elas devem estar malucas. Mas a Bíblia diz que Pedro resolveu ir lá no sepulcro. Ele foi. E depois João também resolveu. Pedro já estava caminhando e João resolveu, mas João era mais novo, andou mais depressa. Ele chegou lá no sepulcro antes de Pedro, depois Pedro chegou também. Viram a mesma coisa. Até quando Pedro chegou lá no sepulcro, a Bíblia diz, ele também entrou no sepulcro. E aí tinha um pormenor que Pedro viu. Talvez as mulheres não prestaram muita atenção, mas Pedro viu. Ele viu que aqueles lençóis que Jesus tinha sido envolvido para ser sepultado, eles estavam todos dobradinhos lá no canto. Que coisa, né? Que Jesus ressuscitou e teve cuidado, não deixou os panos lá de qualquer jeito, ele teve cuidado, dobrou tudo, deixou tudo guardadinho lá no canto. Então, se você está com a Bíblia aberta, no versículo 43, tem outra história que diz assim: 2 homens no caminho de Emaús. Na minha Bíblia tem esse título aqui: 2 no caminho de Emaús. Eu estou ainda no capítulo 23, versículo 40. Não, desculpa, é versículo 13. Versículo 13. 2 homens. Quem eram esses 2 homens? O que era Emaús? Emaús era uma vila perto de Jerusalém. Naquela época só andava a pé. Uma vila aí a uns 15 quilômetros de Jerusalém, mas para ir para lá tinha que ir a pé, demorava tempo. Era domingo de manhã. Eles eram judeus. Eles também viram a crucificação, mas eles tiveram que ficar em Jerusalém. Então agora, na manhã de domingo, eles estão indo, porque eles moravam lá em Emaús. Eles estão indo para Emaús. E os 2 estavam caminhando na estrada. E de repente, os 2 caminhando na estrada, apareceu um homem atrás deles. E começou a caminhar com eles. Era um judeu também, o outro homem. Chegou, falou shalom. Assim que os judeus se cumprimentavam, a gente fala bom dia, boa tarde. O judeu falava shalom. Então quando chegou, falou shalom. Eles estavam caminhando, ficou caminhando com eles. Ficou ouvindo o que eles estavam conversando. E aí o homem perguntou assim: o que vocês estão tristes e falando? Qual que é esse assunto aí? Eles ficaram meio bravos. Eles disseram assim: mas só você que está vindo de Jerusalém e não sabe que Jesus, o profeta Jesus de Nazaré da Galileia,
homem poderoso em palavras e em obras, foi crucificado. E aqui então, nesse texto aqui, diz assim: aquele homem começou a explicar para eles as profecias que falavam de Jesus, e foi caminhando com eles. Eles foram ouvindo o homem, e até chegarem lá na aldeia, no povoado de Emaús, algumas horas caminhando com eles. E então, quando chegaram lá, o homem falou: olha, eu vou para frente, eu não vou ficar aqui, eu vou para frente. E aí o texto diz assim, que eles falaram: não vá não, fica conosco aqui em Emaús, vem cá, vamos na nossa casa, vamos ter uma refeição. E o homem entrou na casa, e certamente eles entraram, apresentaram para a esposa, pediram para a esposa preparar uma comida, sentaram-se à mesa para comer. Uma coisa que não faltava na mesa do judeu era pão. E então sentaram para comer, pediram ao homem para dar graças, para orar pela comida. E o homem então foi orar, começou a orar. E na medida que ele começou a orar, os olhos deles, dos dois, se abriram, e eles viram que aquele homem era Jesus. E eu imagino, porque no momento que eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. Outro susto, né? Imagina estar com a pessoa desaparece. E aí a Bíblia diz que eles falaram assim: mas olha, nós dois, como é que a gente não reconheceu, caminhando com ele? Eles até falavam assim, na medida que ele falava, os nossos corações queimavam, mas não conseguimos reconhecer. E aí diz que eles comeram um pouquinho, voltaram correndo para Jerusalém, para dizer para os discípulos que de fato Jesus tinha ressuscitado. Eles correram para aquela casa lá onde eles estavam reunidos, e quando chegaram lá, um outro chegou também, uma outra pessoa, contando a mesma história. E enquanto eles estavam contando a história, os dois contando, né? Olha, foi assim, Jesus apareceu para nós, assim, ele ressuscitou. Chegou um outro contando também. E quando eles estavam contando a história, Jesus apareceu no meio deles, naquela casa. Jesus apareceu e disse: paz seja convosco. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, achavam que era um espírito. E Jesus falou: não tenho medo, sou eu ressuscitei, sou eu. E como eles não conseguiam crer, está escrito aqui no texto, Jesus mostrou as mãos e os pés, disse: olha aqui as minhas mãos, sou eu mesmo, olha aqui os meus pés. O que Jesus tinha nas mãos e nos pés, assim, que fazia diferença? O que era? Tinha sido perfurado com prego. Como eles ainda não conseguiam crer, ele disse: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Tem um pouco de pão e um pouco de peixe. E a Bíblia diz que ele sentou com eles e comeu com eles. Ele falou para eles assim: não tenham medo, sou eu, olha para mim e vejam que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Presta atenção nisso. Isso é depois da ressurreição. Ele diz: um espírito não tem carne e ossos como eu tenho.
Bom, essa história é muito linda e tem mais coisas, né, nessa história. Jesus ficou 40 dias, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias. Ele aparecia e desaparecia. Então aparecia no meio deles, ensinava muita coisa. Eles ouviram muita coisa de Jesus, depois que Jesus ressuscitou. E que foi então no 40 dias, talvez lá quando completou 38, 39 dias, ele apareceu para eles e disse assim: olha, vamos dizer que foi no dia 39, amanhã vocês chamem todos os irmãos lá para o Monte das Oliveiras, que eu quero falar com todos vocês. Então, quando completou 40 dias, naquele dia, muitos discípulos de Jesus, não eram só os apóstolos, mulheres, muitos se reuniram lá no Monte das Oliveiras. Você imagina, eles se reuniram lá, Jesus não estava lá, mas ele falou que ia encontrar, então eles foram. A gente não sabe quanto tempo que ele demorou para aparecer, mas de repente ele apareceu no meio deles e começou a conversar com eles e falou para eles assim: ó, hoje eu vou deixar vocês, hoje eu estou indo para o Pai, estou subindo para o céu. E conversou ali com eles, falou muita coisa. Uma das coisas que ele disse está no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Ele disse: olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês